Por que tanta gente se diz crente, mas insiste em desobedecer a Deus? Então, novamente, né, a questão é que as pessoas não acreditam que elas são habitadas por Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende isso claramente. Olha, Efésios capítulo 1 diz que nós somos adotados, versículo 3, somos adotados, abraçados, acolhidos, predestinados para vivermos para a glória de Deus. Aí, a partir do versículo 6, 7 em diante, ele explica como é que isso aconteceu. Lá diz que nós somos redimidos e que fomos comprados pelo sangue de Jesus. É por isso que nós somos adotados. E no versículo 14 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo para vivermos para a glória de Deus. Então nós somos adotados, somos filhos, e isso foi feito através de Cristo na cruz, que nos comprou, nos retirou lá do inferno, e aí Deus vem com o Espírito Santo e põe um selo em nós e diz assim: esse cara aí me pertence, esse é meu. É como assim, esse é meu e ninguém vai tocar nele, ninguém põe a mão nele, porque ele é meu. Você está marcado com a vida, com a presença do Espírito Santo. Então, muita gente desobedece porque eles não acreditam. O que as pessoas fazem? Eles ficam lutando por eles mesmos para tentar resolver o problema. Então, por exemplo, quem tem jovens, por exemplo, eles têm uma sexualidade aflorante, é próprio do jovem ele ter hormônios mais efervescentes, hormônios na pele, hormônios no olhar, hormônios em todo lugar, está vazando, né? Aí o que os jovens aprendem? O máximo que eles aprendem é que eles devem ter controle sobre isso. Como é que eles aprendem isso? Eles aprendem isso na família e pela sociedade. Só que isso dentro deles é um poder muito grande, e eles não sabem como resolver tudo. Então, o que Deus ensina? Deus ensina que se você crê que você é habitado por Ele, Ele é poderoso para te fazer capaz de ter controle na sexualidade, nas reações, nas atitudes, porque você é habitado por Deus. Você já imaginou? Fábio, você pensa o seguinte: eu, um velho já de 70 anos... Recentemente, né? 70 anos. Recentemente, setentinha. Você imagina o seguinte: eu tenho muitas loucuras na minha cabeça, como todo ser humano. Sim. Só que eu creio que eu sou habitado por Deus. Então, quando eu tenho que enfrentar qualquer coisa doida na vida que aparece na minha cabeça, vamos dizer, que aparecesse o desejo de matar alguém, né? Isso poderia acontecer ou pode acontecer. Aí eu tenho Deus dentro de mim que controla a minha vida e impede que eu desobedeça. A palavra de Deus ensina pra gente que não vem sobre nós nenhuma tentação que você não possa superar. Então, até mesmo aquelas coisas mais complicadas da vida, quando você é habitado por Deus, Ele exerce esse controle sobre você. Ou seja, por que as pessoas desobedecem? Porque elas não confiam em Deus, não acreditam em Jesus e de que eles são cheios e plenos da graça de Deus. Por isso eles vivem dessa maneira, sendo governado pelas emoções, pelas reações, pelos dramas que elas têm dentro, pelos traumas, pelos ressentimentos, porque essas coisas geram as ações da gente, né? São esses dramas todos interior e esses problemas todos que eu coloquei que geram as nossas atitudes e decisões. Como as pessoas fazem para tentar aliviar a culpa diante de Deus? De um modo geral, as pessoas procuram aliviar a culpa através de algumas... Na psicologia, eles chamam isso de mecanismos de defesa, né? Então, por exemplo, a fuga. A pessoa começa a desprezar os princípios de Deus, os valores de Deus, porque eles não conseguem obedecer, pelo que eu respondi anteriormente, né? Sim. Que as pessoas fogem, que as pessoas começam a fugir, vão abandonando os princípios de Deus e elas vão fugindo da realidade. Elas fazem uma espécie de compensação. Aí elas deixam Deus e começam a ir para a bebida, para a perversão sexual, para as drogas, para o sono. Elas fazem uma compensação, às vezes, procuram contrabalançar a culpa que elas estão sentindo através de atividades religiosas, sociais, etc.
Outros ficam excessivamente preocupados e se concentram em alguma coisa específica, ou trabalho, ou excesso de esportes, para tentar aplacar a culpa que eles estão sentindo. Entendi. Né? Então tem muita gente, por exemplo, que se ele vai, por exemplo, a uma academia, ele fica lá um tempo que ele esquece, né? E uma das coisas que ele esquece são os pecados que ele comete. Né? Também. É um alívio, né, para a pessoa. Então são essas compensações. Às vezes ela se auto-engana, elas começam a dizer, não é pecado, não tem problema nenhum. E não mede as consequências dos nossos pecados a longo prazo. E o pecado ele gera um processo de prazer imediato, né, e com consequências eternas na vida das pessoas, na vida dela enquanto está aqui na Terra e depois. Eu poderia dar muitos exemplos. Um deles, por exemplo, o cara começa a mexer com um tóxico, por exemplo, com maconha, vamos dar o nome logo. Certo. Né? E a maconha, inicialmente, ela não aparece nada, não dá nenhum problema para a pessoa. O cara fica bem, relaxa, dorme, fica tranquilão. Mas isso vai abrindo espaço na vida dele para outras coisas. Com o tempo, os neurônios desse cara vão entrando em processo de deterioração. Então, leva anos, mas vai ter uma consequência ainda nesta vida para que a pessoa viva. Ele perde foco, não consegue mais prestar atenção nas coisas. Então, todo pecado, ele gera um certo prazer. Né? Ele tem um prazer momentâneo, mas ele não dura para sempre. E é por isso que muita gente sabe que é errado, mas pratica e faz essas coisas. Tem um prazerzinho e tem a destruição lá na frente.